Olá pessoal e bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje nós vamos compreender os principais aspectos dos tratados de 1810 aqui no Brasil, né? Antes de tudo, é importante nós entendermos que esses dois tratados, dos quais eu vou tratar daqui a pouco, foram assinados em um contexto que nós chamamos de período joanino. É o período em que a Corte Real Portuguesa esteve estabelecida em solo brasileiro, especificamente no Rio de Janeiro, né? De 1808 a 1821. Né? A Corte Real Portuguesa chegou ao Brasil em 1808, fugindo de Napoleão, né, devido ao bloqueio continental que ele tinha imposto na Europa. Né? Basicamente, o bloqueio continental foi quando, lá em 1806, tentando desestruturar economicamente a Inglaterra, Napoleão disse: países da Europa, quem fizer comércio com a Inglaterra a partir de então vai ser invadido pela França. Né? E Portugal era uma grande, a coroa portuguesa, né, era uma grande aliada da Inglaterra e decidiu por continuar fazendo comércio com a Inglaterra. Basicamente, o acordo que a coroa portuguesa fez com o governo inglês foi: nós vamos continuar, de maneira simplificada, é claro, nós vamos continuar fazendo comércio com vocês ingleses e, caso Napoleão cumpra com sua promessa de que vai invadir os países que continuarem fazendo comércio com a Inglaterra, a gente foge para o Brasil. E foi isso que aconteceu. Portugal continuou fazendo comércio com os ingleses, não respeitou os acordos, quer dizer, não respeitou o bloqueio continental feito por Napoleão, e Napoleão vai e invade Portugal. A Corte Real Portuguesa foge para o Brasil com o apoio da Marinha Inglesa. Né? Isso é muito importante. Né? A Rainha Maria e seu filho, príncipe regente, que depois vai se transformar em Dom João VI, né? Em 1818, fogem para o Brasil com toda a corte, né? Todos os funcionários públicos de maior prestígio, se instalam no Rio de Janeiro, né? Mas essa viagem ela é escoltada pela Marinha Inglesa, né? A Inglaterra, que era desde muito tempo, lembremos, por exemplo, do Tratado de Panos e Vinhos, né? Tratado de Mitre, uma aliada de Portugal. Né? Então, chegando aqui, uma das primeiras medidas, inclusive, que a Corte toma em 1808 é a famosa abertura dos portos às nações amigas, que nós já sabemos, basicamente permitiu que os portos brasileiros fizessem comércio com outros países, leia-se notadamente a Inglaterra, né, que fossem aliados de Portugal, quebrando, né, de certa maneira, o monopólio comercial com Portugal que o Brasil tinha, né, dentro dessa relação de exclusivismo comercial. Né? Esse apoio que a Inglaterra deu para que a Corte Real Portuguesa fugisse para o Brasil, inclusive escoltando-a, né, no Oceano Atlântico, com sua marinha, não saiu barato. Né? Na verdade, a Corte Portuguesa assinou com a Inglaterra dois grandes tratados que são conhecidíssimos da gente até hoje. Né? São os famosos tratados de 1810. O primeiro tratado de 1810 é o de navegação e comércio. Ele estabelece basicamente que os ingleses pagariam, quando vendessem produtos aqui no território brasileiro, um imposto ad valorem, ou seja, um imposto sobre o valor do produto, de apenas 15% do valor do produto, enquanto que produtos portugueses, ou seja, de comerciantes portugueses, pagariam 16% do valor do produto como imposto, né? Ou seja, um imposto ad valorem, ou seja, mais até do que os produtos ingleses pagariam. Outros países europeus pagariam um imposto de 24%. Ou seja, notadamente, esse tratado de navegação e comércio ele deu muitos privilégios alfandegários aos ingleses naquele contexto. Né? Foi um tratado que não tinha uma duração estabelecida, ele era de tempo ilimitado, indeterminado, mas o acordo previa a sua revisão com 15 anos da sua assinatura. Né?
E o detalhe, né? Ou seja, esses valores alfandegários não seriam apenas para o Brasil, mas para produtos ingleses que chegassem em outros portos portugueses, como em África e Ásia. Lembremos que o Império Português, naquele contexto, era muito grande. Então, esse foi o Tratado de Navegação e Comércio. Um outro tratado assinado entre a coroa britânica e a coroa portuguesa, naquele momento, né, em que Portugal era chefiado pelo príncipe regente por conta de problemas, né, mentais da sua mãe Maria, foi o Tratado de Amizade e Aliança, assinado no mesmo ano. Esse tratado estabelecia que Portugal e a Inglaterra seriam estritamente aliados políticos e militares, né? Ou seja, militares, inclusive, colocando a Inglaterra como uma, entre aspas, defensora de Portugal, considerando que a Inglaterra sempre foi muito mais poderosa militarmente do que Portugal, né? Esse tratado dava liberdade religiosa aos ingleses que habitassem o Brasil. Lembremos que a religião oficial de Portugal e, por conseguinte, do Brasil era o catolicismo, e lá na Inglaterra a maioria dos ingleses era protestante, né? Esse tratado estabelecia também que os ingleses teriam liberdade para extrair madeira do nosso litoral para a construção de barcos, estabelecia que ingleses no Brasil tivessem o direito de ser julgados por juízes indicados pelos ingleses, né? Dizia também que a corte real portuguesa se comprometeria com a Inglaterra em pouco a pouco ir acabando a escravidão no Brasil, né? Como assim? Por que a Inglaterra queria tanto que os portugueses acabassem com a escravidão no Brasil? Por conta do seu processo de industrialização, né? Desde o século XVIII, a Inglaterra vinha passando por um processo de ampla industrialização. Lembremos, né, que o berço da Revolução Industrial é a Inglaterra, e queria expandir o seu mercado consumidor. Só que no Brasil, grande parte da população era escravizada, e escravizado não ganha salário. Como é que vai comprar esses produtos ingleses que estão chegando aqui no Brasil, inclusive com impostos alfandegários reduzidos? Assim, não tinha como, porque eles não recebiam salários. Então, a Inglaterra era, no mundo, uma das principais interessadas no fim da escravidão, para que os escravizados ganhassem salário, se transformassem em assalariados e, tendo salário, pudessem comprar os seus produtos, né? Então, isso basicamente foi o Tratado de Amizade e Aliança. E aí nós finalizamos o nosso vídeo, né, desse resumo dos tratados de 1810. Né? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima.